Fala galera, bom dia para vocês nessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro, e a gente tem muita coisa para comentar nesse vídeo aqui no canal. Mas antes, como sempre, peço para vocês, deixe seu like, ative as notificações e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Como eu falei para vocês, a gente tem muito o que falar aqui, principalmente sobre a coletiva do Alexandre Matos de ontem, nas apresentações dos novos reforços do Vasco, o Vitor Luiz, o Adson, o Kehler e o Galdames. O Alexandre Matos falou bastante, principalmente sobre o processo da 777 em relação a contratações, em relação ao objetivo da empresa. Ele deixou bem claro o incômodo em relação a demora, as burocracias e que não depende dele. Eu vou deixar aqui agora para vocês essa longa resposta dele explicando como é que está essa situação e depois a gente comenta mais sobre isso. Fica ligado. Vim para o Vasco sabendo que é uma nova ordem no futebol, uma SAF, é uma empresa. E a empresa ela toca o clube como uma empresa, né? Obviamente que o futebol ele tem algumas particularidades que elas precisam ser ajustadas com o tempo. Talvez a principal delas seja a tomada de decisão com risco. No futebol, principalmente no futebol brasileiro, o risco ele faz parte de tudo, porque a gente trabalha com seres humanos e não com máquinas. E às vezes o risco ele te faz recuar ou não, né? No caso de uma empresa, ela procura ser o menor risco possível. No futebol, às vezes, você arrisca um pouco mais, novamente, por ser seres humanos, e o resultado pode vir, pode não vir, você tem que ter as saídas e a organização para que isso não cause problemas, como causaram em vários diversos clubes, como, por exemplo, no próprio Vasco durante os anos. Eu acho que eu tenho três grandes desafios aqui. Primeiro, a comunicação correta do projeto para o torcedor. Eu sei que o torcedor está muito ansioso, eu sei que o torcedor vem de anos, vamos colocar 20 anos, né? Que é o que eu escuto bastante, sofrendo com essa situação, querendo o Vasco protagonista, o Vasco brigando por títulos, o Vasco realmente ali nas páginas ali de campeões, etc. Comunicar com muita transparência o que é o objetivo, o que é. E além disso, ele compreender isso, não significa que ele não vai pressionar, não vai querer títulos, não vai criticar, não vai cobrar. Não é isso. Mas quando ele sabe o objetivo claro do projeto e a maneira como está se pensando o projeto, ele compreende, às vezes, algumas tomadas de decisões que, num primeiro momento, podem parecer incompreensíveis. Mas por que fez isso, não fez aquilo? Por que deixou de fazer isso? E o projeto é claro, o projeto é uma empresa que ainda está conhecendo também o futebol brasileiro, né? Está o quê? 1 ano e meio aqui, se não me engano, né? Que teve um cenário ano passado, você vê a mudança que foi do início do ano para o meio do ano, né? Do cenário. Essa empresa ela ainda está absorvendo bastante do perfil de jogadores que estão aqui e o perfil de jogadores que são do grupo e da Europa, enfim, para outros mercados do mundo. Então, entender os objetivos claros. E o objetivo do Vasco esse ano é ficar naquela primeira página ali do Campeonato Brasileiro. Ponto. O Vasco quer ser campeão? Claro, se perguntar para o Adson aqui, ele veio para cá para isso. O que eu te falei no primeiro momento? Vamos brigar, vamos, né? O Vitor Luiz me conhece. Me falou ali, eu quero ir com você, porque eu sei que você é vitorioso, foi campeão comigo. Fomos brasileiro, 1 ou 2, nem lembro. Então, assim, esse é o primeiro passo. Então, definitivamente, o torcedor precisa saber o objetivo claramente. O objetivo é, esse ano, está melhor do que o ano passado. O que significa isso? Não passar o sufoco que passou ano passado. Esse é o objetivo. É assim que nós estamos trabalhando. E, muitas vezes, tem as limitações de perfil, limitações de orçamento, limitações de números. Se você analisar, o Vasco já contratou aí 9, 10, colocando jogadores que a gente teve que comprar, que já estavam no elenco, como o Paulo, renovando para Chedes. Então, isso é um número relevante para os investidores, para o board da 777. Eu não falo com ele que tem 4, 5, 6, 7 contratações. Os números são 10, 11, as mexidas. Então, isso tudo que precisa ser compreendido. Esse é o primeiro desafio, essa comunicação clara dos objetivos para o torcedor. Segundo desafio,
a ansiedade que tem da comissão técnica. Nosso treinador é um treinador extremamente vitorioso, que já está há anos aí no mercado. Então eu preciso estar ali no meio, tentando apaziguar. Às vezes vejo aqui as comunicações, olha, precisamos contratar. E precisamos, eu sei que nós precisamos, eu sei, nós acabamos de perder 2 jogadores e quando a gente começa um projeto há um ano, onde tiveram 24, 25 contratações, se você pegar que se der certo, metade dá certo, você tem no mínimo 12 aí que você precisa mexer, no mínimo. Então, essa ansiedade da comissão, obviamente de todos, minha também. E o terceiro ponto, que é a minha própria ansiedade. Eu sou conhecido no mercado pela agilidade, por agressividade, por montagem de elencos que foram 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Série C, vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense, com um orçamento bem menor do que os outros. Então, assim, entender que ainda a palavra final não é minha. Eu direciono alguns caminhos que eu faria e alguns são aceitos, outros não. Às vezes eu coloco algumas necessidades que, por vários fatores, ou perfil, ou orçamento, ou número, enfim, é dito não. E a gente tem que compreender isso e bola para frente. E é assim que nós vamos levar até o fim. Então, essa compreensão definitiva, que é uma empresa que tem os seus objetivos claros, que é claro, o Vasco autossustentável, o Vasco organizado, consequentemente se aproximando de títulos, de vitórias, que é o que o torcedor quer. Mas que isso vai levar tempo, não vai ser da noite para o dia. Eu estou no Vasco há 30 dias. Não vou conseguir resolver o Vasco em 30 dias. Tem projetos que são mega vitoriosos hoje que demoraram 5, 6, 7 anos para começar a dar algum fruto. Então, de novo, entendo a crítica, a cobrança, ok, mas precisa compreender o objetivo. Então, muitas vezes, se parar e pensar o objetivo, vai entender por que fez uma ação ou não fez, por que trouxe um jogador ou não trouxe, por que contratou um jogador ou não trouxe. Está aqui um exemplo aqui do meu lado. Né? O Adson foi um montante importante, que ele vale, um jogador aí de 23, 24 anos, que se talvez tivesse em outro perfil de objetivo é ganhar agora, não sei o quê, o Adson seria muito bem-vindo. Mas talvez se não fosse o Adson, pelo valor de 5 milhões de euros, não fosse o Adson, talvez esse dinheiro fosse em 2, 3 jogadores de 30, 31 e estaria mais jogadores e não um só. Então, essa compreensão do porquê é que precisa estar. Senão vai estar sempre achando ruim, vai estar sempre sofrendo, vai estar sempre achando que ninguém que está aqui, ou na minha cadeira, ou na do Ramon, ou dos jogadores, vai servir. Então, nós precisamos definitivamente dessa compreensão do que é uma empresa dentro de um clube de futebol. Organização, gestão, projeto de médio a longo prazo, ideias que não são imediatistas, não se quer ganhar a qualquer preço, não se quer ganhar para ontem, quer ganhar organizado. Esses são os pilares que vão mover o Vasco. Por isso que muitas vezes nós não vamos. Outra coisa que eu sei que incomoda, às vezes rivais que não têm esse pensamento de gestão, ou que até têm, mas estão com projetos a longo prazo já fazendo isso, fazem movimentos diferentes. Sim, porque cada um tem que ver o seu umbigo, cada um tem que analisar o que você tem. O Vasco tem um projeto de 1 ano e meio, que precisa ainda se solidificar, e isso vai levar um tempo. Ok? Então tá aí, o Alexandre Matos claramente deixou transparecer esse incômodo dele em relação à burocracia da empresa. Ele falou sobre esses 3 pontos, né? Sobre melhorar a comunicação com o torcedor em relação a deixar mais claro o que realmente está acontecendo na empresa, qual é exatamente o objetivo da 777 com o Vasco, qual é o pensamento dessa empresa em relação aos projetos, em relação aos processos que estão acontecendo. Falou também sobre a ansiedade até dele mesmo, porque ele é conhecido por montar elencos vitoriosos, pela agilidade nas contratações, pela agressividade nas contratações, em montar times vencedores. Só que ele está esbarrando um pouco em relação a essa burocracia da 777 no Vasco, não está conseguindo fazer tudo o que ele queria, ele deixou isso bem claro, pois a empresa, como todas as outras, tem seus processos, tem burocracias a serem seguidas, e ele
falou muito sobre isso nessa coletiva. A palavra final não é dele. Inclusive, ele falou sobre a situação das reposições do Jair e do Paulinho, que em menos de 24 horas já deu 2 opções, né? Ele já sugeriu 2 nomes. Inclusive, esses nomes estão na mesa da 777 e agora só depende deles fazer essa aprovação para o Vasco poder contratar. Então, a gente fica aí esperando para ver os próximos capítulos e vocês sabem que qualquer novidade em relação a nomes e quem está chegando, a gente traz aqui para vocês. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita! Ontem, na parte da noite, depois da coletiva em São Januário, o Alexandre Matos foi questionado nas redes sociais sobre jogar a toalha, sobre desistir do Vasco por conta desses processos da 777, que ele deixou claro o seu incômodo, né, durante a coletiva mais cedo, e ele fez esse comentário, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Ele falou que jamais vai desistir, que sabia de tudo isso quando aceitou o projeto do Vasco, então ele está tentando trabalhar, ele está tentando fazer o que ele pode, então ele está ciente de tudo que está acontecendo e sabe quais são os processos, mas que não vai desistir do Vasco. Agora falando um pouco sobre as apresentações dos reforços que aconteceu também em São Januário, do Vitor Luiz, do Keiler, do Adson e do Galdames. Uma declaração do Vitor Luiz chamou atenção. Ele falou sobre o que fez ele aceitar esse projeto do Vasco, sobre a relação dele com Alexandre Matos, eles que já trabalharam juntos no Palmeiras. O Vitor Luiz é um jogador multicampeão, já foi campeão da Libertadores, do Brasileirão. Então ele falou um pouco sobre como foi esse projeto no Palmeiras. Ele até fez uma comparação que o Alexandre Matos começou essa era vitoriosa. Então ele falou bastante sobre. Agora, em relação ao Adson, ele falou muito sobre estar mais maduro nessa volta dele ao Brasil. Lembrando que ele foi vendido do Corinthians ao Nantes da França, ficou pouco tempo por lá, fez apenas 8 jogos, mas falou sobre essa experiência de ter jogado na Europa, sobre como isso contribuiu para ele e falou sobre a vontade também e a felicidade de estar vestindo a camisa do Vasco, assim como o Galdames também, inclusive falou sobre a torcida, ele que foi companheiro da seleção chilena do Medel, né? Eles jogaram juntos na seleção, inclusive falou que o Medel foi a primeira pessoa que ele falou sobre o interesse do Vasco quando ele recebeu a ligação e que o Medel falou da torcida do Vasco para ele, exaltou a torcida do Vasco e ele pôde conferir isso no domingo, no clássico contra o Flamengo, ele estava no Maracanã, então ele falou sobre isso na coletiva, falou que ficou muito impressionado e que está muito ansioso para poder fazer a estreia com a camisa do Gigante da Colina. O Keiler também falou muito sobre isso, falou sobre a sensação de estar vestindo a camisa do Vasco, falou sobre a busca do espaço dele no elenco e que vai com certeza chegar para somar. E também falou sobre o interesse antigo do Vasco que aconteceu no início de 2022, mas que acabou não acontecendo. Mas ele deixou claro que sempre deixou o sinal verde para o Vasco e que agora queria muito que isso acontecesse e essa situação acabou se concretizando. Agora sobre o mercado, como vocês sabem, o Vasco está... Agora sobre o mercado, como vocês sabem, o Pedrosa falou na live, a gente já trouxe aqui essa informação para vocês. O Vasco está negociando com o Pedro Henrique do Inter e com o Breno Lopes do Palmeiras. Inclusive os jogadores já aceitaram o projeto do Vasco, as coisas já estão acordadas entre clube e jogador, mas agora em relação ao Pedro Henrique falta o Inter liberar o jogador para ele poder viajar até o Rio de Janeiro. Então o Vasco está esperando esse ok lá da equipe do Rio Grande do Sul. E em relação ao Breno Lopes, falta o Abel Ferreira liberar o jogador, ele que foi
campeão da Libertadores com o Palmeiras, fez gol na final, então é um jogador importante para a equipe do Abel, né? Um reserva importante, então falta esse ok, essa liberação do técnico do Palmeiras para que as coisas sejam efetivadas entre o Vasco e o jogador, e o Vasco possa fazer esse anúncio desses 2 novos possíveis reforços. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, por hoje é só. Lembrando que qualquer novidade a gente está de volta, então fiquem ligados aqui no canal, ativem as notificações, e amanhã o Vasco entra em campo contra o Audax lá na Arena da Amazônia, às 9h15 da noite de Brasília. Então amanhã tem Vasco em campo, a gente vai trazer tudo aqui para vocês, e qualquer novidade a gente está de volta. Fica ligado, deixa seu like, compartilha com todo mundo e não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Valeu, até a próxima!